E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, monarquistas. Opa. Rodrigo Brasileiro falando. Hoje é dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Um abraço para todos os trabalhadores do Brasil pela nossa data. Essa data que é nossa, que não é daquele pessoal da extrema esquerda, que não é chegado numa enxada, é chegado numa mamata. Eu sou o Rodrigo Brasileiro, vocês estão na Confederação Monarca do Brasil. Hoje a nossa live é sobre o poder moderador. Ela já está aqui. Já está aqui para contar tudo sobre o poder moderador e eu estou procurando aqui essa merda, não estou achando. E aí, Júlia? Sempre com colar, né? Está me vendo? Estou te vendo, estou te ouvindo. Não se mexe, está perfeito. Mas eu não estou me vendo, não. Agora estou vendo um quadro com violino que não tem nada a ver. E aí a galera tá entrando. Boa noite, pessoal. E agora, Júlia, tá se vendo? Você está me vendo? Eu tô te Estão vendo. me ouvindo? Estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Pessoal? E o pessoal? Estão me Pessoal, ouvindo, gente? só que engraçado, a sua imagem está dando um delay entre a fala e a imagem. Oi? Agora tá certo. Deixa eu ver, pessoal, vocês estão escutando a gente direitinho? Essa transmissão está ao vivo pelo Instagram. E aqui, ó. Aqui é o Goku. Mas tem uma feminista que denunciou meu Instagram, então tive que abrir outra conta. Um abraço aí, pessoal. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, curta e compartilha, porque isso ajuda a gente demais a espalhar a causa monárquica. E hoje, o tema, continuando o curso que a doutora Júlia está nos brindando, o curso de Constituição Imperial de 1824, hoje o tema é o título 5º do Imperador, capítulo 1, do poder moderador. Então a gente já começa aqui no artigo 98, que a Júlia... Júlia, hoje a gente começa a partir de qual? Do 98? Hoje vamos estudar o 98, 99, que eu vou dar só uma pincelada, né? O 100 e 101. Hoje a gente vai estudar todos os poderes do imperador. Hoje é rapidinho, né? Mais ou menos. Por incrível que pareça, mas tem muita coisa para falar, porque apesar de ser um poder muito pequeno dentro da Constituição, só tem 4 artigos, mas é um dos poderes mais importantes. Sem ele não haveria os outros, né? Pessoal, é interessante quem está acompanhando que baixa a Constituição Imperial de 1824, tem como baixar de graça pelo Google Play, tá? E é importante para vocês acompanharem, porque a gente não consegue ficar lendo todos os artigos, né? Até porque alguns são autoexplicativos, então às vezes você quer pegar só o conceito e depois a Júlia explica. Eu vou começar lendo o 98 e depois a Júlia vai começar descascando, só para quem não tem a Constituição. Artigo 98. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. Júlia, descasca, manda brasa. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Quem já está acompanhando todas essas lives que nós estamos fazendo, né? Quem está nos acompanhando pode reparar que eu tenho um pulo aí. Eu não falei sobre as províncias, sobre as eleições ainda, mas eu vou voltar depois, porque eu achei mais interessante, como a gente falou sobre o poder legislativo, eu achei mais interessante a gente falar sobre todos os poderes, e depois eu volto nessas outras questões que eu posso falar independente. Então, eu achei mais interessante falar de todos os poderes. Na próxima live nós vamos falar sobre o poder executivo, depois judicial, e depois eu volto
nessas outras, tá, pessoal? Então, assim, não é que eu esqueci, é para ficar mais didático, para ficar mais compreensível, que eu pulei, mas depois a gente volta. Então, o Rodrigo acabou de ler aí o nosso artigo 98. Ele é o primeiro artigo do título 5º da Constituição Imperial de 1824 e é o artigo que traz o poder moderator para a Constituição. É aquele artigo que positiva o poder moderador. E muita gente pergunta sobre o poder moderador, que era uma invenção brasileira, e eu vou explicar por que as pessoas normalmente falam que é uma invenção brasileira. Eu vou mencionar o porquê que tem essa mentalidade. Eu vou falar sobre todo ele, hein, pessoal? Então, preste atenção que é um poder muito legal. Não é um poder absolutista, como algumas pessoas pensam, não era um poder absolutista, muito pelo contrário, era o poder mais importante e que hoje faz muita falta na República. Tudo bem? Então, como eu gosto de sempre trazer aqui para vocês, vamos falando aqui frase por frase, nesse artigo 98, que é um período aqui bem grande, é um artigo bem grande, mas vamos falando aqui frase por frase para eu poder explicar para vocês. Aqui começa assim: o poder moderator é a chave de toda organização política e é delegada privativamente ao imperador. Quem assistiu a minha live na semana passada sabe que eu mencionei a questão do imperador ser inviolável, ele não ter responsabilidades. Então, quando fala aqui que é privativamente ao imperador, nós não estendemos este poder aos demais membros da família imperial, que, como eu até mencionei, eles podem, inclusive, serem acusados de algum delito. Mas o imperador aqui, ele é a chave de toda a organização política, de toda a administração pública, a administração do Estado, a administração de todo o império, se personifica na pessoa do imperador, exclusivamente, só dele, e não se estende aos demais membros da família imperial, tá, pessoal? E aqui continua: como chefe supremo da nação e seu primeiro representante. O que isso queria dizer? Esse artigo aqui queria, o legislador constitucional, ele queria dar a ideia de que o primeiro representante da nação é aquele... Agora eu vou pegar um pouquinho de história aqui só para trazer para vocês. Quando fala primeiro representante da nação, o rei, ele sempre teve a prerrogativa, a função de representar a nação, a unidade nacional. Então, quando coloca aqui, quando está escrito aqui, que fala que é o primeiro representante da nação, quer dizer que ele representa a unidade e a junção de todos os poderes junto com o povo. Então, ele é aquele que vou até usar aqui uma palavra aqui um pouquinho esdrúxula, mas só para a gente entender. Ele é a cola que junta o povo e a administração pública. Então, ele é aquele que faz a junção desses dois. O imperador é a cola do povo, que é a opinião pública, a associação, como lá no artigo 1º fala, a associação de todos os brasileiros, junto com a administração pública, que é formada pelos 4 poderes, no caso: poder executivo, poder judicial, poder legislativo e o próprio poder moderador. Então, é ele que faz essa junção, é ele que mantém a unidade nacional e faz essa permanência, mesmo se um poder legislativo mudar, porque vai mudando por causa do mandato, ele vai fazer essa junção, ele não vai deixar que a nação se polarize, forme grupos e não o interesse nacional. Tá, pessoal? Então, é por isso que aqui fala primeiro representante da nação, porque ele é o mais importante, é ele que tem a função de deixar todo mundo unido. Continuando, está escrito assim: para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, do equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. Então, o que aqui fala o seguinte, aqui está escrito que vele. O que significa velar? Velar é aquele que guarda, é o guardião, é aquele que permanece vigiando. Ou seja, o imperador, ele tinha uma função
de ser o guardião, de vigiar constantemente a independência. O que quer dizer a independência? Que cada poder atue dentro das suas prerrogativas, tá? Então, os poderes, hoje, na nossa Constituição de 1988, na Constituição da República, também está escrito isso. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Aqui na Constituição Imperial, além da independência, da harmonia, ainda havia a palavra equilíbrio, que é mais uma característica que os poderes tinham que ter entre eles. Então, quanto aqui escreve que os poderes têm que ser independentes e cabia ao imperador manter essa independência. Ou seja, o imperador tinha que velar, tinha que olhar, tinha que guardar que os poderes atuassem dentro das suas prerrogativas constitucionais. Quando ele escreve equilíbrio... Oi? Só queria fazer uma questão, não precisa responder agora, que a gente ainda vai destrinchar. Na República, a gente tem, na atual Constituição Republicana, a gente tem algum organismo que consiga fazer essa moderação entre os poderes, alguma coisa assemelhada ao que foi o poder moderador? Porque assim, o porquê da minha pergunta? Diante de alguns fatos recentes, eu tenho a impressão que o judiciário... Está cortando muito, Rodrigo. Cortou totalmente a sua pergunta. Deixa eu ver. Pessoal, como é que está o meu som? Eu vou refazer a pergunta, então, porque deu uma cortada. Júlia, não precisa responder agora, mas pode ficar só no ar a questão, que eu acho que isso aí... Sua internet está muito ruim, Rodrigo. Deixa eu baixar aqui. Rodrigo está... Peraí, deixa eu desconectar aqui. Deixa eu ver aqui. Pessoal, como é que está o meu som, pessoal? Enquanto isso, eu vou... Vamos ver. Pessoal, dá uma Vamos resposta. ver se o Rodrigo se restabelece. Pessoal, dá um retorno aí para a gente saber como é que está o som. Júlia fez o seguinte, eu saí aqui do Wi-Fi do computador. Não, o meu tá bom, Júlio. O pessoal tá falando que o meu tá bom. O meu tá bom? Estão me ouvindo? E o da Júlia, pessoal? Fala alguma coisa, Julinha. Estão me ouvindo? Oi? O Estão pessoal ouvindo falou bem. que tá bom. Estão ouvindo bem. Então vou repetir a pergunta. Eu tenho a impressão que, diante de alguns fatos recentes, talvez não tão recentes, o judiciário ele vem aí botando tentáculos, né? Criando crime que não existia. Por exemplo, a questão do crime como é que é? Assemelhou a questão... Assemelhou... da homofobia. Isso não... eu sou leigo, mas até onde eu entendo, não existe crime sem lei anterior que defina. Você não tem lei que defina a homofobia, mas o judiciário ele criou essa lei. Na República, tem algum freio para isso semelhante ao que tinha na época do Império com o Poder Moderador? Qualquer coisa responde depois, mas só para a galera ficar no ar com esse questionamento. Isso aí é o que a gente chama de ativismo judicial, né? É uma questão que não é consenso entre os doutrinadores, porque hoje na República, apesar de existir medidas de peso e contrapeso, para quem não é do direito, essa questão de peso e contrapeso, é que um outro poder possa interferir, de certo modo, em um outro poder, para que não haja abusos. Tá? Então, é mais ou menos isso para vocês entenderem. Então, é isso que quando a gente fala de medidas de peso, contrapeso, para quem não é do direito, é mais ou menos isso, é um poder ajudando o outro a não cometer abuso. Como o Rodrigo falou aí, quando o judiciário ele cria um crime, por exemplo, que não existe, e quando eu falo que não existe é porque não existe uma lei que esteja em vigor que trata sobre o assunto, é porque o que acontece, Rodrigo? Como é que eu posso explicar aqui? O judiciário,
e o executivo e o legislativo, todos eles têm atribuições constitucionais hoje na República. Constituições bem definidas. Mas só que, ao mesmo tempo, a Constituição, de certo modo, não é expresso, mas de certo modo, ela permite, ela tem algumas brechas que permite que outros poderes atuem de forma no poder de outro. Por exemplo, quando o judiciário ele cria uma lei, como essa, por exemplo, que você deu, ele está atuando numa atribuição que pertence ao legislativo. Tá? Então, acontece essa brecha que eu estou falando. Mas, ao mesmo tempo, o legislativo, lá no artigo 52 da Constituição, por exemplo, fala que cabe a ele suspender aquelas leis que o Supremo declarou inconstitucional. Ou seja, ele também está atuando de forma meio que jurídica, porque ele está suspendendo uma lei que é declarada inconstitucional. Então, hoje aqui na República, nós temos essa possibilidade de um poder atuar na atribuição de outro. Tá? Não é expresso, mas acontece. Lá na Constituição do Império, como imperador, eu quero trazer aqui que esse artigo 98, ele é um dos pouquíssimos, se não o único artigo, hoje, hoje não, né? Lá na Constituição do Império, que ele não era uma imposição para os cidadãos. Quando você lê a Constituição do Império, por exemplo, você vai ver que as atribuições e as normas, os artigos, eles são, na maioria, imperativos. Ou seja, eles trazem uma ordem para nós, tá? Para as pessoas comuns. Nesse artigo 98, ele traz mais uma definição. Você pode perceber aqui que ele traz uma definição do que seria o poder moderador, diferente dos outros artigos, dos outros poderes, que não fala o que seria, por exemplo, aqui no artigo 1º do Poder Executivo, só para vocês entenderem. O imperador é o chefe do Poder Executivo, mas não fala o que é o Poder Executivo. Lá no artigo 98, ele está positivado. O poder moderador é a chave, tananana. Então, é um artigo conceitual, mas, ao mesmo tempo, ele traz uma imposição exclusiva para o imperador. Ou seja, apenas o imperador de toda a nação tem essas prerrogativas e tem essas funções. Tá? Então, quando ele traz essa questão aqui, é um pouco do que você falou aí. Então, o que acontecia lá no Império? Ele podia, sim, interferir, mas interferir dentro das suas atribuições nos demais poderes. Não era um artigo absolutista, não. E eu vou explicar por quê. Continuando aqui, eu falei da independência, o equilíbrio, ou seja, os poderes eles têm que respeitar as atribuições dos outros poderes e a harmonia dos demais poderes políticos. Ou seja, para não haver quebra de confiança, você não pode interferir no outro poder. Como o Rodrigo falou aí, hoje na República acontece isso. O judiciário intervém no legislativo, o legislativo intervém no executivo, e isso acontece normalmente nos jornais, a gente vê isso aí todos os dias. Mas lá no Império, o que é que está falando? É a harmonia, o equilíbrio e independência. E tinha uma pessoa, tinha um poder personificado em uma pessoa para fiscalizar, para velar, para que essas três palavras, a independência, o equilíbrio e a harmonia, fossem concretizadas. Hoje nós não temos. Se um poder intervém no outro, não tem quem vá lá e fale, olha, você está intervindo no outro, você não pode. Lá no Império, nós tínhamos essa prerrogativa, nós tínhamos quem realizava essa manutenção dos poderes. Tudo bem, pessoal? Então, é por isso que o poder moderador ele é tão importante no Império do Brasil e hoje faz tanta falta. Por quê? Porque é um poder que é aquele que é para ficar fiscalizando. Quem está me acompanhando, há umas 2 lives atrás, eu mencionei sobre que nós, o povo, nós delegamos aos poderes políticos, e principalmente ao imperador,
para ele ficar fiscalizando. Eu até tenho um exemplo aqui, para quem me acompanhou. Por exemplo, eu não posso ir lá na Câmara e no Senado todo dia, ver se eles estão cumprindo as prerrogativas. Eu não posso ficar indo lá na Câmara e no Senado todo dia para ver como é que está ocorrendo os ritos normalmente, se as leis são para o bem da nação. Então, eu deleguei essa minha função para o imperador. E quando eu fiz essa delegação, é o poder moderador. Quando eu expliquei isso, é agora que, quando eu falo que a Constituição ela é conectada entre si, é por causa disso. Eu mencionei isso há umas 2 lives atrás, num artigo, e agora ela volta falando a mesma coisa. Ela fala, olha, você não pode ficar lá fiscalizando todo dia o poder judicial, o poder executivo e o poder legislativo, mas tem quem o faça, e essa pessoa é o imperador. É o poder moderador, poder real, poder imperial, que é o que uns gostam de mencionar. Tá? No artigo 99, eu vou dar só uma pincelada, porque a live passada foi só sobre ele. A pessoa do imperador é inviolável, é sagrada e ele não está sujeito a responsabilidade alguma, como eu mencionei na live passada. Quem não assistiu, vai lá no YouTube, tá lá. Mas eu vou dar uma pincelada aqui. Por que que ele era inviolável? Porque como ele tinha a prerrogativa de dissolver o Congresso, de suspender magistrados, ele não podia ter responsabilidade, porque senão ocorreria o famoso toma lá atacar, que a gente volta e meia ouve nos noticiários, né, pessoal? Por exemplo, vocês imaginem, o imperador fala que vai dissolver o Congresso, aí o Congresso ia e tirava o imperador do poder, e aconteceu toma lá atacar, porque o imperador não ia querer sair do poder, o Congresso ia querer tirar ele e acabar ocorrendo a troca de favores. Então, para ele não ser subordinado a ninguém, existe o artigo 99, que fala que ele não tem responsabilidade alguma. Tá? Só lembrando, pessoal, só para fazer um complemento, que esse artigo, a ideia desse artigo, ela está presente na Constituição japonesa, na Constituição inglesa, australiana, holandesa, belga, sueca, norueguesa. Você vê que é uma coisa comum, não foi uma invenção do Brasil ou uma particularidade nossa. Certo, perfeito. Então, assim, esse artigo é muito importante, é muito mesmo. Eu peço para quem não assistiu a live passada, assista, para entender o que esse artigo ele representa. Não é um artigo trazendo que o imperador está acima das leis, muito pelo contrário, é um artigo que fala que ele está submetido às leis, mas aqui, para ter uma explicação melhor, eu peço para assistir a live, que é um assunto um pouco complexo. Continuando aqui no artigo 100, está escrito o seguinte: os seus títulos são Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil, e tem o tratamento de Majestade Imperial. Aqui é um artigo mais simples, né? Ele é bem claro, mas aqui só para mencionar, quando está escrito que fala que o imperador é constitucional, ou seja, o imperador está submetido a uma Constituição, a um Estado democrático de direito, e fala que ele é defensor perpétuo do Brasil. O que isso quer dizer? Que ele é defensor perpétuo do Brasil. Lá no artigo 1º, ele explica o que é o Brasil. O Brasil é a associação do povo, ou seja, todo povo é uma associação, e este é o Brasil. Só vou ler aqui para vocês, para quem ainda não acompanhou. O Império do Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Então, o imperador, ele é o defensor de todo o povo brasileiro. Ele não é o defensor de poderes políticos, ele não é o defensor de interesses políticos, de interesses ideológicos, não. Ele é o defensor da unidade, ele é o defensor do povo. E isso é o que está escrito na Constituição. Não, eu gosto até de brincar aqui, não sou eu, não tirei da minha cabeça isso. É o que está na Constituição. A Constituição está escrito o que é o Brasil. E depois ele fala que o imperador é o chefe
é o defensor perpétuo do Brasil. E o Brasil é o povo. Tá? No artigo 101, aqui é o artigo muito importante, porque ele traz as atribuições do poder moderador. Gente, eu gosto sempre de mencionar aqui, monarquias, elas não são, hoje principalmente, elas não são absolutistas, porque muitas vezes quando nós vamos conversar com as pessoas já têm aquela mentalidade que o rei sentado em um trono de ouro, com uma coroa na cabeça e que só dá ordens e não faz nada. Principalmente nas monarquias atuais, que são constitucionais, os imperadores ou os reis, enfim, os monarcas, eles têm atribuições definidas na Constituição, eles não têm prerrogativas infinitas, não, eles têm responsabilidades. E aqui na Constituição Imperial, uma coisa que eu gosto muito de mencionar e que eu acho muito interessante, é porque lá em 1824, quando as monarquias tinham mais poder que hoje em dia, haviam muito mais monarquias, você percebe que o poder moderador, que é o poder mais importante, só tem 4 artigos. Só tem 4 artigos. E o poder legislativo, que é o poder do povo, que está associado à democracia, porque é onde há eleições e tudo mais, tem inúmeros artigos, se eu não me engano, são 24 artigos. E quem promulgou, quem otorgou a Constituição foi o próprio imperador. Ou seja, o próprio imperador tinha noção que ele tinha, sim, atribuições, que ele sim tinha limites, que ele não era um ser celestial, não. Ele tinha que atuar conforme o direito, ele tinha que atuar conforme a sociedade. Então, é um dado, um ponto que eu gosto sempre de mencionar. Vocês podem olhar e conferir, que eu não estou falando nada demais, eu estou trazendo positivado. O poder moderador, que era o mais importante, só tem 4 artigos, ou seja, era um poder extremamente limitado. Então, não era uma monarquia absolutista, que o rei era um ser celestial que estava aí só para mandar, tá? Então, vamos lá, agora entrar no que o pessoal mais gosta, agora é o ponto polêmico. No artigo 101, o imperador exerce o poder moderador. Como? Ele tem 9 modos de como o poder moderador é exercido. Então, vamos mencionar cada um aqui. O poder moderador, ou seja, o imperador, ele podia nomear os senadores. Por que está falando que ele podia nomear os senadores? Quem assistiu minha live do Poder Executivo lembra que eu falei que para ser um senador havia uma eleição. Dessa eleição, os 3 mais votados formavam uma lista tríplice. E dessa lista tríplice, o imperador é que nomeava, escolhia um para ser o senador. É mais ou menos o que acontece com o nosso Procurador-Geral da República. Vocês devem já ter ouvido na televisão, acontece uma lista tríplice e o presidente da República escolhe. Aqui é a mesma coisa. Então, o imperador chegava uma lista tríplice para ele a partir de eleições, e ele, dessas 3 pessoas, desses 3 nomes, ele escolhia aquele que mais se adequava aos atributos que lá no Poder Legislativo está falando. A pessoa tinha que ter feito um relevante serviço para a sociedade, tinha que ser brasileiro, enfim, tem várias prerrogativas lá, depois vocês dão uma olhadinha. Então, o imperador ele tinha esse poder, sim, de nomear os senadores, mas não era qualquer pessoa, não era o amigo dele, o vizinho, não. Eram pessoas que foram eleitas. Tudo bem? Júlia, deixa eu, antes de partir para o segundo, deixa eu sempre jogar a pergunta que eu mais gosto de fazer. Quando finalmente a gente conseguir mudar, é questão de tempo, né? Assim, mudar sistema é questão de tempo, hein? Meu Kindle fechou. Você acha que esse artigo do poder moderador vai ser recepcionado pela nova Constituição, ainda que baseado na Constituição de 1824? Ou você acha que esse vai ficar restrito ao 1824? Olha, Rodrigo, uma vez você me perguntou algo parecido com isso, e eu sempre atuei eu sempre fiquei no meio. Eu não acho que seja
um artigo que deve ser recepcionado na sua totalidade, e também não acho que seja um artigo que deva ser, porque ele está relacionado a outros, né? Você não pode olhar esse artigo aqui sozinho, você tem que olhar ele com os demais artigos que falam sobre os senadores. Então, eu sempre defendi o seguinte posicionamento, e é o que eu defenderia numa eventual nova Constituição de restauração. Seria o quê? Os senadores seriam, sim, eleitos, formariam uma lista tríplice, o imperador, ele escolheria um desses 3 nomes, mas com mandato, tá? Eu não defendo um senado vitalício, como era no Império. Eu defendo um senado de mandato, até defendo de 8 anos, sim, mas eu acho que, então, assim, eu fico no meio. Tá? Então, tem gente que defende que o Senado seja vitalício, tem gente que defende que o imperador não tem que tratar disso. Eu fico no meio. Eu acho que seria uma excelente forma de, até mencionando aqui, de medidas de pesos e contrapesos. Então, haveria uma eleição, formaria uma lista tríplice a partir dessa eleição, o imperador escolheria, mas para um mandato, e não para um cargo vitalício. Júlia, você pode continuar a live, que eu acho que a pró-monarquia já se pronunciou sobre isso. Eu vou ver se eu acho aqui um livro. Pode já continuar no artigo 2, que eu vou pegar aqui e vou dar uma bisoiada. Tá, mas pode continuar aí no artigo 2. Tá. No artigo 2, pessoal, está escrito o seguinte. O poder moderator é exercício. Convocando a Assembleia Geral extraordinariamente nos intervalos das sessões, quando assim o pede o bem do Império. Ou seja, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês sabem que no meio do ano e no final do ano existem uns intervalos legislativos, as férias parlamentares. Mas só que, vamos dizer que durante essas férias houve algum acontecimento e que os parlamentares precisassem voltar ao trabalho para atuarem, para aprovar uma lei, enfim. Por exemplo, o próprio coronavírus. Vamos dizer que esse coronavírus tenha acontecido bem no intervalo legislativo. Quem caberia chamar os parlamentares de volta ao trabalho seria o imperador. Então, não é apenas exclusivo. Rodrigo, está dando muito barulho. Está dando muito ruído. Está dando ruído? No meu? É porque você está mexendo nas páginas. Ah, tá. E agora? Está dando muito ruído. E agora? Não, agora tá bom. Isso, mexe bem devagarzinho. Então, pessoal, é isso que quer dizer aqui o artigo 2º, tá? Convocando a Assembleia Geral extraordinariamente. Então, apenas em casos muito excepcionais, em intervalos legislativos, o imperador podia convocar a Assembleia para resolver problemas importantes. No artigo 3º, no inciso 3º, diz o seguinte: sancionando os decretos e resoluções da Assembleia Geral para que tenham força de lei. Esse artigo aqui, esse inciso, é muito importante. E eu vou explicar para vocês o que ele quer dizer. Ocorria que o imperador, aqui na própria Constituição, está escrito o seguinte: o imperador mais a Assembleia Legislativa, elas juntas formam os representantes da nação. Ou seja, tanto a Assembleia quanto o imperador, os dois são representantes da nação. Preste atenção nisso, guarda isso. Então, aqui está escrito o seguinte: sancionando decretos e resoluções da Assembleia. Para formar uma lei, o que acontecia? A Câmara dos Deputados, ele formulava um pedido de uma lei qualquer, aí ocorriam os ritos. Nas duas casas, a lei, o decreto, quando terminava todos os ritos, ele simplesmente não virava lei, como hoje acontece.
o que acontecia? Por exemplo, vamos dizer que eu queira falar que agora a bandeira do Brasil será, um exemplo, branca, só para vocês entenderem. Então, eu, deputado, falei assim, gente, eu propus uma lei que a bandeira do Brasil agora vai ser toda branca. Aí passou pela Câmara, passou pelo Senado, depois que terminou os debates, a conversa, e foi, olha, realmente a bandeira do Brasil tem que ser branca. Tá? Combinado? Combinado. Aí, essa resolução virava um decreto, tá? E esse decreto ia para o imperador. E o imperador, ele tinha que sancionar ou vetar. E aí, o que acontecia? Depois desse sancionamento ou do veto, é que essa ideia virava lei. Até então, ela era um decreto. E só depois da sanção ou do veto, no caso do veto, ela seria arquivada, depois da sanção é que ela viraria uma lei. Aí você pode me perguntar o seguinte, Júlia, mas se o imperador não gostasse de determinada lei, ele não ia sancionar, e isso dá um caráter para ele, que ele está acima dos outros poderes, porque a Câmara, que representa o povo, né, ela criou uma lei, e o imperador não gostou da lei, ele vai lá e sanciona. Mas vocês têm que lembrar o seguinte, que na própria Constituição está escrito o quê? Que tanto o imperador quanto a Assembleia, lembrando que a Assembleia é composta tanto pela Câmara quanto pelo Senado, os dois juntos formam os representantes do povo. Então, o que ocorre? Quando a Câmara sugere uma lei e o imperador tem que sancionar ou vetar, é apenas uma relação de um poder, de um representante, concordando com outro representante. Não é um poder que está acima do outro. Não, porque a própria Constituição está escrito que os dois são representantes do povo. Então, os dois têm que concordar. Os dois têm que mostrar para a sociedade que aquela lei é positiva para a nação, que aquela lei vai trazer benefícios. Então, é por isso que aqui está escrito que ele pode sancionar ou ele pode sancionar os decretos e resoluções para que tenha força de lei. Mas essa ideia que a Constituição está trazendo é para ele, quando chegar nele, ele perceber que aquela lei ela não foi modificada, ela não vai trazer prejuízos para a nação. Por exemplo, eu gosto muito de trazer a ideia aqui daquela 10 medidas da corrupção, vocês lembram? Que o povo foi uma iniciativa popular, o povo criou as leis, criou as ideias, as 10 medidas, chegou no Congresso, foi totalmente modificado. Alguns artigos até piorou a situação. Vocês imaginam se nós tivéssemos um poder moderador? O que teria ocorrido? Chegou no Congresso, o Congresso modificou, quando chegasse no imperador, o imperador ia falar, uai, mas isso daqui não é o que o povo estava pedindo, isso daqui não era o que o povo pleiteou lá atrás. Eu vou vetar. Então, o imperador podia vetar e o veto dele não podia cair, como ocorre hoje. Quando o presidente veta algo, aquele veto volta para o Congresso e o Congresso pode derrubar o veto. Ou seja, o presidente hoje praticamente não tem poder. Lá no Império, isso não podia ocorrer. O veto do imperador era permanente. Mas o veto do imperador ele não era apenas suspensivo? Olha só, aqui no artigo... Ou vamos deixar isso para outra live. Sabe por quê? Porque essa questão... Eu só vou mencionar aqui o que eu acho válido. Olha só. Deixa eu abrir aqui. Ó. O que o Rodrigo está me perguntando é o seguinte. No artigo 65, está escrito o seguinte. Essa denegação, caso o imperador denegasse, ou seja, ele denegasse o decreto que posteriormente viraria uma lei, está escrito o seguinte. Essa denegação tem efeito suspensivo, ou seja, temporário. Somente, pelo que todas as vezes que nas duas legislaturas que se seguirem aquela que tiver aprovado o projeto, tornem sucessivamente a apresentá-lo nos mesmos termos, em pertencer a que o imperador tem tato a sanção. O que ocorria aqui?
Caso o imperador vetasse, estava vetado, não tinha muito o que fazer, tá? Mas caso ele havia essa prerrogativa aqui, dele tenecar por um período de tempo. Ele era, até que fala aqui, olha, para ele meditar sobre o projeto. Então, o que esse artigo 65 aqui está questionando, e é o que o Rodrigo me perguntou. Vamos dizer assim, uma lei, ela tinha 3 caminhos para seguir. Ela, quando chegasse no imperador, ela podia ser promulgada na sua totalidade. Olha, o imperador gostou, está perfeita, autorizou, virou uma lei. Ela podia ser vetada de toda, olha, realmente isso aqui não tem jeito, está vetado. Pronto, acabou. E ela podia ser apenas suspensa. E o que essa suspensa queria dizer? Por um período de tempo, o imperador ia analisar se aquela lei realmente era boa ou não, porque às vezes uma lei até ela é boa, mas para o momento ela não é viável, entendeu? Então, por isso que aqui esse artigo fala, mas o que ocorria? Se nas 2 próximas legislaturas os deputados apresentassem essa lei novamente, aí e o imperador não aprovasse, ocorria a sanção. Ou seja, o imperador demorou 3 legislaturas para aprovar uma lei. E ele não aprovou, ele deixou ela na gaveta, é o que nós chamamos de sanção tácita. Nós reconhecemos que ele sancionou. Ele não precisa falar que vetou. Ele apenas fica quieto, é uma omissão, é considerada uma sanção tácita. Então, é isso que ocorre. Então, tinha essas 3 possibilidades. É um pouco complicado, eu sei. A gente faz uma live só sobre isso pelo seguinte, eu estou controlando o horário, temos um pouco menos de 20 minutos. Isso, não, e eu estou vendo que essa coisa de falar de lei, eu acho que rende uma live só para falar de lei. Pode ser um tema, hein? Não, sim. Só falta que... Eu vou falar rápido agora, para não me perder. Então, o inciso 3º fala isso, que o imperador podia sancionar os decretos e resoluções para virarem leis, então, lembrando isso. No inciso 4º, está escrito o seguinte, aprovando e suspendendo inteiramente as resoluções dos conselhos provinciais, de acordo com o artigo 86 e com o artigo 87. Aqui é uma questão parecida com isso que eu mencionei agora, os conselhos provinciais, que é como se fosse as nossas assembleias legislativas, nossas câmaras municipais, é mais ou menos isso, tá? Não é na sua totalidade, é mais ou menos a ideia, porque os conselhos provinciais eram aqueles conselhos da província que tratavam de assuntos regionais. Então, se esses conselhos regionais criassem algum tipo de resolução que fosse importante para aquela determinada província, elas se enviavam para a Assembleia e da Assembleia enviava para o imperador. Então, é por isso que aqui na Constituição está escrito que aprovando ou suspendendo inteiramente as resoluções. Então, vamos dizer que aqui em Brasília é Câmara Legislativa, né? Porque aqui é um sistema híbrido. Vamos dizer que a Câmara Legislativa aqui criou uma determinada lei que fosse bom para Brasília. Então, essa lei ia para o Congresso Nacional e depois ia para o imperador, só para vocês entenderem. Então, é mais ou menos o mesmo mecanismo do inciso anterior, mas é o que ocorria com as províncias. No inciso 5º, está escrito o seguinte, prorrogando ou adiando a Assembleia Geral e dissolvendo a Câmara dos Deputados nos casos em que exigir a salvação do Estado, convocando imediatamente outro que a substitua. Esse é um artigo mais perguntado, que o pessoal mais gosta. O que nós teríamos, o que o imperador podia fazer em crises? Ele podia, sim, dissolver o Congresso. Mas apenas, lembrando, como eu gosto de mencionar, não era uma coisa que vinha da cabeça dele, não era uma coisa que ele podia acordar numa manhã e falar assim, eu vou dissolver o Congresso. Não, apenas nos casos para salvar o Estado. E o que isso quer dizer? Quanto havia a quebra da independência, ou do equilíbrio, ou da harmonia entre os poderes,
ocorrer um desses três modelos, o imperador podia, sim, exigir a dissolução do Congresso. Ou seja, um poder interferiu no outro, um poder brigou com o outro, um poder está fazendo, não está cumprindo com as suas atribuições, está havendo abuso de autoridade. O imperador, para salvar a harmonia, o equilíbrio, a independência entre os poderes, ele podia vir e dissolver o Congresso. Mas não era por tempo indeterminado, que na Constituição fala expressamente que tinha que convocar uma nova eleição imediatamente. Ou seja, vamos dizer que hoje, por exemplo, há uma crise política, há uma crise institucional. Muitas pessoas, não vou falar que está certo ou errado, só estou comentando os fatos, muitas pessoas falam, vamos fechar o Congresso, vamos convocar novas eleições. Quem caberia essa decisão, se nós tivéssemos um poder moderator, caberia ao imperador. Ele tem, sim, essa prerrogativa de dissolver o Congresso e convocar novas eleições. Tá? Então, assim, é um dos incisos mais importantes, um dos poderes mais importantes que o imperador tem. E ele podia prorrogar ou adiar. O que isso quer dizer? Se ocorreu algum fato que fosse necessário o adiamento ou prorrogação daquela Assembleia. Por exemplo, tem gente falando aí que vai ter que haver o adiamento das eleições municipais. Então, isso seria um claro exemplo do que isso quer dizer quando fala que é prorrogar ou adiar. Ou seja, o imperador ia ter que prorrogar o mandato dessas pessoas até as próximas eleições, por causa de uma pandemia. Então, é um fato mais simples, mas quer dizer isso. No inciso 6º, está escrito o seguinte: nomeando e demitindo livremente os ministros de Estado, isso está mais relacionado ao poder executivo, que eu vou tratar na próxima live. Como o imperador, ele era o chefe do poder executivo e do poder moderator, ele podia demitir livremente os seus ministros de Estado. Como ocorre hoje nas monarquias? Quem tem essa prerrogativa é o primeiro-ministro. O primeiro-ministro tem os seus secretários, e quem cabe demitir ou não é o primeiro-ministro, tá, pessoal? Então, esse aqui é um dos artigos, por exemplo, que eu acredito que não seria recepcionado numa restauração nos dias atuais. No inciso 7, está escrito o seguinte: suspendendo os magistrados nos casos do artigo 154. Outro artigo também muito importante, que o pessoal questiona muito, nós monarquistas, né, é isso aqui. Hoje, por exemplo, não há quem fiscalize o poder judiciário. Não tem. O poder judiciário não tem quem fiscalize para ver se eles estão cumprindo. O Conselho Nacional de Justiça não faria essa função? Quem? Conselho Nacional de Justiça, não é isso? É difícil, Rodrigo, porque, por exemplo, o presidente do Conselho Nacional de Justiça é um ministro do STF, né? Então, é meio difícil. Como é que você vai fiscalizar? Como é que você vai fiscalizar uma coisa da qual você pertence? Entendeu? Então, assim, então é um pouco complicado, né? É um pouco complicado. Lá no Império, o que ocorria? Eles estavam esse poder de suspender um magistrado para aquele que é o poder neutro. É aquele poder que não tem, vou até brincar aqui, que não tem rabo preso com ninguém. Ele não depende dos outros poderes para existir. Ele não depende dos outros poderes para cumprir as suas obrigações. Ele é um poder neutro. Porque a própria Constituição deu a ele essa prerrogativa, a neutralidade. Uma questão. Esse artigo 7, ele pode ser interpretado como a suspensão de um magistrado que seja ministro do STF, por exemplo? Ou não? Aqui na Constituição, ele não deixa expresso. Não deixa explícito. Não deixa expresso, né, explícito, que é para ministros do STF. Ele deixa magistrados, ele só menciona magistrados. No meu entendimento, tá, como jurista, como quem está interpretando a lei, magistrados é qualquer instância, primeira, segunda, Tribunal Superior e
Supremo Tribunal Federal. É magistrado. Porque o ministro do Supremo é um magistrado. O juiz de primeiro grau é um magistrado. Então, na minha concepção, é todas as esferas do Poder Judiciário. E você acha que, eu não sei como é que se fala, é artigo ou inciso? Depende, o artigo é o maior, o inciso é os subtópicos. O pequenininho, o inciso. Você acha que esse inciso, ele seria recepcionado, seria interessante ser recepcionado na nova Constituição Imperial? Ele seria recepcionado porque ele é o típico artigo igual do Poder Legislativo. Do mesmo modo que o imperador ele tem que intervir em determinados casos no Poder Legislativo, ele também tem que ter prerrogativa de, em determinados casos, atuar no Poder Judiciário. Mas só que a Constituição, ela subscreve o seguinte, que ele não permite o magistrado. Não é porque o imperador ele vai lá e demite, você é demitido. Não, ele suspende. E essa suspensão é temporária para que averigue a situação. Ou seja, vamos dizer que eu seja a imperatriz e você seja um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu vou lá e falo assim, você cometeu algum crime, aconteceu alguma coisa, e você está sobre uma análise jurídica, né, sobre um processo. Eu, como imperatriz, falo assim, Rodrigo, você vai ficar suspenso provisoriamente. Então, não estou te demitindo. E outros magistrados vão fazer os procedimentos judiciários normais, fazer sua defesa, tudo direitinho, e no final, se você for comprovado que você cometeu um crime ou não, aí que você é demitido. O imperador ele não tinha o poder de demitir, ele tinha o poder de suspender, que é muito diferente. Tá? Júlia, então, eu não sei se na época o pessoal chegou a doutrinar sobre isso, mas o magistrado ele poderia ser suspenso por uma decisão que é considerada equivocada. Por exemplo, quando os ministros do STF eles decidiram no colegiado que não poderia haver prisão em segunda instância ou alguma coisa do gênero. Isso já tinha sido decidido que poderia no momento anterior. Aí quando começou a envolver uma pessoa que havia indicado várias partes dos ministros, essa interpretação mudou. Você acha que isso seria um fator suficiente para suspender? O fato deles tomarem uma decisão que majoritariamente é contrária ao que a população entende? Ou não? O magistrado, na sua interpretação, ele tem que ter essa liberdade, senão você acaba também amarrando muito o direito. Olha só, o que está escrito na Constituição em relação a isso é o seguinte: o imperador poderá suspendê-los por queixa contra eles feita, procedendo à audiência dos mesmos juízes, informações necessárias, ouvido o Conselho de Estado. Ele não deixa explícito na Constituição que pode ou não ocorrer esse exemplo que você deu. Aqui está escrito que é queixa feita contra eles. Aqui, inclusive, está escrito na Constituição, lá no Poder Judicial, quanto fizer a live, eu vou explicar melhor, mas fala que um cidadão comum pode fazer uma queixa contra um magistrado qualquer. Então, não expressa quais seriam os limites. Mas, por exemplo, se eu sou uma cidadã comum e ocorresse isso que você falou, eu poderia ir lá e apresentar uma queixa. E caberia a situação, como eu mencionei aqui, o imperador ele tem que analisar para manter o equilíbrio, a harmonia e a independência entre os poderes. Se essa decisão estivesse ferindo uma dessas três características, ele teria sim que intervir. É a minha opinião. Perfeito. Júlia, em 5 minutos, o último inciso. Acho que é o último, né? O 8 e o 9 é praticamente a mesma coisa. O inciso 8º e o 9º é praticamente a mesma coisa. Perdoando e moderando as penas impostas aos réus condenados por sentença ou concedendo anistias em casos urgentes. É o que acontece hoje, no final do ano, sempre tem aquele famoso indulto de Natal do presidente, né? Polêmico ou não, mas ocorre. Nesse caso também podia ocorrer, mas quem caberia dar esses indultos era o imperador,
espertuando ou moderando uma pena. Então, ocorre que, em alguns casos, de uma determinada comoção nacional, poderia o imperador intervir para que aquela pessoa não sofresse uma pena ou sofresse uma pena maior. Tá? Então, assim, tinha muita a questão da opinião pública nessa questão, mas ele tinha essa prerrogativa, sim. Acabou? Acabou. Júlia, perguntaram aqui na live, como a gente ainda tem alguns minutos, acho que só dá para responder. Qual é o doutrinador que você utiliza para tirar essas interpretações, esse conhecimento? Essa questão aqui eu gosto mais do Bueno, porque eu gosto do Bueno pelo seguinte, análise do direito público do Império do Brasil, tá o livro. Porque eu gosto dele porque ele era um jurista da época. Então não era uma coisa assim que hoje a gente analisar uma Constituição dessa é diferente para quem viveu, para quem viu aquilo ali da prática. Então, eu gosto do Bueno porque ele era um jurista da época, então ele presenciou tudo isso. Então, eu tiro normalmente isso aqui do Bueno, tá, pessoal? Porque eu gosto, como eu falei, eu gosto de fazer uma análise realmente bem jurídica. Bacana. Pessoal, se vocês quiserem ler um livro assim que traz algum grau de atualidade, tem esse aqui também. Mas o que eu acho que é bacana que ajuda para... Oi? Tem um minuto? Tem um minuto, hein? Tem 3 minutos. Menos de 3 minutos. Eu vou ler aqui uma passagem aqui de um livro. 1 minuto. Olha só. O poder moderador não tem por fim, nem tem nas suas atribuições meio para construir nada novo. Ou seja, o poder moderador, ele não tinha nenhuma prerrogativa de criar coisas, mas sim, ele não era um poder ativo, mas ele tinha a finalidade de conservar, moderar e restabelecer o equilíbrio e manter a independência e harmonia dos poderes, o que não poderia fazer se estivesse assemelhado, refundido e na dependência de um deles. Ou seja, o poder moderador, ele não era um poder que ele tinha o poder de criar leis, por exemplo. Não, ele só tinha a competência de manter, de conservar a opinião pública e a vontade popular. Tá? Infelizmente, tinha outras coisas para falar, mas não vai dar tempo. Não, mas a gente pode fazer o seguinte, Júlia, a gente pode pegar, às vezes, temas, por exemplo, e discutir tema, entendeu? Tá. Por exemplo, dissolução do Congresso, pode ser um tema. E aí a gente vai destrinchando as lives também. O que você acha? Pode ser, mas depois vamos falar primeiro da Constituição, qualquer coisa depois a gente assim, faz o seguinte, a gente fala tudo já para o pessoal ter uma ideia. E depois a gente pode destrinchar por tema, entendeu? Certo. Dissolução da Suprema Corte, por exemplo, pode ser um tema, né? Porque é legal assim, a gente trazer para o pessoal, a gente não quer só trazer o conhecimento da época, a gente quer trazer esse conhecimento da época e refletir sobre como hoje isso poderia ser aplicado. Claro que não vai ser exatamente o que foi em 1824. Vai ser diferente. A interpretação, inclusive, é diferente. A postura é diferente. Então, eu acho que a gente pode, sim, trazer a Constituição e depois a gente vai fatiando os temas. Pode ser? Eu gosto muito que você sempre me pergunta quais artigos, na minha opinião, eles seriam recepcionados. Nesse artigo aqui do Poder Moderador, eu sugiro o artigo 98 na sua totalidade, o artigo 99 também na sua totalidade, o artigo 100 também na sua totalidade, o artigo 101, nos incisos 1, desde que siga aquela minha orientação que eu mencionei aqui, o artigo 2, o inciso 2 eu acho importante, o 3, o 4 tinha que mudar algumas coisas, o 5, perfeito na sua totalidade, o 6, o 7 e o 8 e o 9 eu mudaria algumas coisas também. Tá? Então, não é um título que eu recepcionaria na sua totalidade. Alguns pontos eu modificaria nos dias atuais. Bacana. Júlia, obrigado pela sua... Ainda temos aí mais de 30 dias de quarentena, né? Parece que já foi anunciado, mais de 30 dias. Então, pelo menos assim, teremos mais... Para mim, alegria. Nossa, 30 segundos para acabar, pessoal. Curta, compartilha no Instagram. Júlia, vamos no grito de guerra. Uma boa noite para todo mundo e... Salve, Salve, Dom Luiz!
Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.